sim, pois agora sim, estamos gravando. Aqui é o Padre Felipe Neco, aqui é mais um Católico Cê Sabia. Aqui estou, o Padre Renan, muito feliz de estar com vocês. A gente ficou aqui uma meia hora tentando com os problemas técnicos. Outra finalmente. vez. Glória a Deus. Glória a Deus, mas ainda estamos com problema. Agora estamos com o microfone novo, agora o antigo não quer funcionar, então estamos travados aqui. Um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo, né? Pior que são dessas coisas que, vixe, parece até que é coisa do demônio mesmo, que a gente estava no final de semana, testei, vi os dois funcionando maravilha, os dois juntos, e agora não quer funcionar o outro, comprei um negocinho, um adaptador novo, não sei o quê, e esse novo tá com esse barulhinho no fundo, que certamente vocês vão escutar aí, um zzz aí mais ou menos, mas, pois, paciência, espero que pelo menos chegue aí até vocês, pois, mais esse novo programa. Eu tive uma semaninha, pois, meio simples comparado ao Padre Renan, mas aí deixa que o Padre Renan conte pra gente aí como é que foi essa semana passada aí. Eu também tive uma semana muito simples. Na realidade, eu como diretor espiritual no seminário, mas sobretudo como motorista da van, eu acho, né? Porque eu sou o único que dirijo a van. Se aproveitam aí da sua astúcia. Os seminaristas menores nossos aqui, dos legionários, foram de 4 dias de descanso, de convivência fraterna, né? Só entre eles. E eu fui levá-los, né? Estive também como diretor espiritual, presente ali com eles. Então foi uma semana de descanso, vamos colocar assim, né? Porque eu estava lá junto com os seminaristas, mas um descanso que também foi trabalho, porque no meio do descanso eu estava com eles, acompanhando, formando, direção espiritual, confissão, e também aproveitei para fazer, obviamente, as minhas lives, né? Que, como foi falado no último podcast, o Padre Renan, no seu perfil de Instagram, Padre Renan LC, está fazendo nesse mês de setembro lives bíblicas, né? Foi me sugerido, eu aceitei e estou fazendo segunda, quarta e sexta às 19 horas lives sobre temas relacionados à Bíblia, diversos temas. Então também aproveitei para trabalhar, para gravar algumas lives aí lá naquele ambiente de convivência fraterna junto com os seminaristas. Foi um momento muito bonito, muito intenso, muito cansado também, porque era um sítio, Padre Felipe, era montanha, então a gente tinha que subir, escalar, descer no barro, na lama. Eu me sentia a criança ali, sabe quando você escorrega a montanha e vai descendo assim, né, sentado, mas descendo, a montanha cheia de barro. Foi muito, muito interessante voltar a essas aventuras da nossa infância, né? Para mim foi mais tranquilo, não assim, não tive muitas visitas, tive um encontro aí com a Bia, pois mandou um alô para ela aí, que conversamos um pouco, recém conheci, pois aí um pouco pelo Facebook, então tive compartilhando com ela um pouco do trabalho que queremos realizar. Não lembro nem se eu comentei muito do nosso podcast, que eu comentei por alto assim, mas essa semana eu vou estar mandando para ela, então ela já vai receber já com um novo programa e um alô aí já. E pois visitando um pouco das famílias. Ontem eu estive com o pessoal lá do Instituto Santo Atanásio, estivemos ainda com um churrasquinho aí na casa do Rodrigo também, foi um ambiente bom assim também jogamos nosso sequence. Depois eu já estou pensando já no falar da Eutrapélia aí depois, ouvi um outro podcast sobre o tema e creio que vai ser um tema proximamente sobre isso, sobre a importância até do jogo, da diversão e tudo isso dentro até da criação da comunidade, da amizade. Vai ser um tema interessante para futuramente, né? Mas aí, pois aqui, pois mais simples a semana, pois vamos estar organizando um pouquinho mais outras atividades. Também continuar com as visitas, missa, pois eu celebrei quase todos os dias, não todos os dias privadamente, mas estive confessando lá na paróquia São Grato, na missa das 11, que é a missa que geralmente aí estamos, né? Na missa das 11 aí os padres legionários celebrou o Padre Esaú esse domingo, provavelmente eu celebro o próximo domingo lá na paróquia São Grato, mas seguimos com as missas, ainda não sabemos, pois a princípio, ainda que tenham mudado para a faixa laranja, talvez aproveitaram, né, esse feriado, mas acredito que creio que por enquanto não muda nada em relação às missas, né? Continuamos com as missas, né, com 30%, ali cabe umas 90 pessoas mais ou menos, mas aí estão indo nem pois 30 pessoas mais ou menos nessa missa. Esse final de semana, que foi final de semana pois, de feriado longo, pois foi menos pessoas também, né? E hoje, terça-feira, dia 8, hoje teve parabéns, hoje cantamos os parabéns para Nossa Senhora, né? Hoje especial. celebramos a natividade de Nossa Senhora, então hoje pois eu celebrei também antes do almoço, celebrei para
o Léo e para a Bruna, sua família aí, com a irmã do Léo, o pai do Léo. Tivemos a missa aí com as crianças, a Mariana, a Cecília, mandando alô para todos eles aí, também estava aí o Lorenzo. E pois foi bonito, né? Celebrar a missa foi bem simples, só nós mesmo. Pois uma coisa bem simples, uma homilia bem rápida, assim, mais para as crianças mesmo, mas poder falar desse dia também, que para aqui, para nós, é dia de festa, né? Feriado aqui em Curitiba, dia 8, porque é a padroeira da arquidiocese, da cidade, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, então daqui vem o nome também de São José dos Pinhais, aqui ao lado, então, mas por essa festa do nascimento, da natividade, aniversário antes de hoje, a Marianinha até falou, creio que foi ela que falou, que Maria já está fazendo 2040 anos, mais ou menos. Tá velhinha Nossa Senhora, mas tá igual de bonita ela e igual ajudando a cada um de nós na nossa caminhada, pois, rumo ao céu, que essa é a sua grande missão de nos ajudar a alcançar a Deus, não? Quem não tem pecado não envelhece, né? Então... pois ela vai estar sempre bela, né? Sempre pois, encomendando a cada um de nós. E falando pois, exatamente do pecado, pois, puxando aqui já, vamos entrando no tema, pois eu acredito que o Padre Renan, não sei nem se era nascido, talvez se fosse nascido assim, pois tem um filme muito conhecido, muito famoso, o filme Seven, não? Os Sete Pecados Capitais, com Brad Pitt, eu esqueci, não sei... o Glover, não creio que é o outro que faz com ele, não lembro se é o Glover ou se é o que faz lá o do Avengers, lá o moreninho, que eu esqueci o nome dele, não lembro agora quem é o parceiro dele, e fala dos 7 pecados capitais, não, no meio do crime e tudo isso, toda essa ideia, mas na verdade o que pois, queremos, o objetivo desse programa, então mais bem dessa série de programas vai ser ajudar a cada um de vocês, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, a aprender mais sobre os famosos 7 pecados capitais. Não vamos falar do filme, porque na verdade os pecados capitais que aparecem no filme não tratam assim diretamente, né, como aparecem ali, mas queremos pois, aprender mais sobre os 7 pecados capitais e, mais importante, claro, como vencê-los na nossa própria vida. O programa de hoje queremos como fazer mais uma introdução aos pecados capitais e posteriormente vamos tratar cada um deles nos seguintes programas. Não sei se vamos tratar pois os próximos 7 programas, cada vício capital, cada pecado capital. Não sei se pois eu deixo o Padre Renan faz alguns, eu faço outros, ainda não decidimos muito sobre isso, mas a ideia vai ser pois começar a tratar desses temas. Talvez a gente salte algum dia e alguma semana e faça algum outro tema. Vamos vendo aí como vai o decorrer desses dias aí também, porque o próximo mês, o mês de outubro, lá no finalzinho de outubro, eu tenho uma viagem marcada, vou para o México, vou celebrar uma boda, um casamento de um membro do Reino Cristo lá, o grande Roberto, que não escuta o podcast, é mais porque é em português, ele fala espanhol, não tem nem ideia de português, mas vou estar fazendo essa viagem. Tem os batizados também de algumas famílias que eu pude ter a graça de celebrar sua boda, seu matrimônio, e agora já tiveram seus filhos e pediram para abençoar. Muitos estão tendo agora, tem crianças de 3 meses, de 6, de 5, então devo ter uns 3, 4 batizados por aí, mais essa boda. Então vou estar 2 semaninhas fora, vamos ver como é que é, provavelmente tentar adiantar talvez alguma das gravações, mas vamos vendo aí como é que a gente faz, né? Mas vamos lá, né? Vamos entrar então direto já nos vícios capitais, nos pecados capitais. E Santo Tomás de Aquino vai definir assim, não, um vício capital, um pecado capital, é aquele que tem um fim excessivamente desejável, de modo que em seu desejo por ele, a pessoa prossegue com o cometimento de muitos pecados, todos os quais se diz que se originam desse vício como sua principal fonte. Todos esses programas vão estar principalmente baseados no livro do Padre Denis Kolinsky, da Diocese de Chicago, Manual for Conquering Deadly Sin, Manual para Vencer o Pecado Mortal. Acredito que não tem edição portuguesa, mas recomendo muitíssimo para os que leem em inglês, Padre Denis Kolinsky, que pois, vai ser pois, praticamente todo ele, vamos utilizar pois, alguma coisa a mais, como o nosso livro amarelo de cabeceira de todo católico, o Catecismo da Igreja Católica, como alguma coisa a mais por aí para ajudar a complementar. Então, voltando já a essa realidade do pecado, o Papa Pio XII já faz
algumas décadas já, não, século passado, já falou que talvez o maior pecado do mundo hoje seja que os homens começaram a perder o sentido do pecado. E, se não me equivoco, essa mesma frase, essa mesma ideia, Paulo VI volta a retomar depois, creio que isso não foi antes ou terminando o Concílio Vaticano II, ele também comenta, se não a mesma frase, pois uma frase muito parecida, não? E como eu falava, mais de meio século atrás, o Papa Pio XII começou a ver profeticamente a descida moderna do homem em uma cultura que glorifica o pecado. Dada a crescente normalização do pecado em nossa época, o papel dos 7 pecados mortais, os 7 pecados capitais, dos quais muitos outros pecados fluem, convergem, não devem, portanto, ser esquecido, pois são um poço venenoso, a fonte de grande parte da nossa desgraça atual. Mas, sobretudo, como eu falava, a realidade, até mesmo desses pecados capitais, quase as pessoas terminam vendo pois como uma virtude, pois talvez ser preguiçoso está bem, ser vaidoso está bem, talvez ser luxurioso quase que está bem, não? Virtudes e vícios são chamados de hábitos morais porque refletem uma forma de agir que se tornou habitual para a pessoa. Os hábitos morais não são o mesmo que ações repetitivas. Isso eu acho importante, não? Por exemplo, batidas nervosas do dedo assim na mesa, não? Aquelas pessoas que ficam com a perna assim mexendo. Isso não é uma pessoa que pisca incontroladamente. Isso não são hábitos morais, não? Isso são, talvez manias, talvez não coisas nervosas, mas são os hábitos morais são as expressões de uma disposição, um elemento de formação pessoal que dispõe a pessoa a agir mais prontamente, mais rapidez e com maior prazer de uma forma e não de outra. E, sobretudo, nas virtudes, não nos hábitos morais bons, já que essas virtudes são bons hábitos morais e auxiliam na boa formação do caráter. Do outro lado, ao contrário, os vícios são maus hábitos morais e levam à má formação do caráter. A virtude é uma qualidade em que a alma se inclina para o bem e o vício é uma qualidade em que a alma se inclina para o mal. E algo para complementar mais, um único ato bom não forma uma virtude, nem um único ato pecaminoso forma um vício. Não, pois é necessário um hábito, uma constância. Tem muitas teorias que falam de período, de tempo, não? Provavelmente já viram até livros que falam faça isso em 21 dias e tal, ou geralmente consiga essa virtude, esse bom hábito em um mês. Geralmente alguns classificam que um bom hábito constantemente, feito com constância dentro de um mês se consegue, ou seja, feito diariamente se consegue formar um bom hábito, mas depende muito de qual virtude se está conseguindo, né? Mas acredito que no caso de um vício, o hábito do pecado torna-se uma segunda natureza para o pecador, tornando muito difícil para a pessoa mudar e se converter a uma vida de virtude. Quando um pecado particular, muitas vezes um dos clássicos 7 pecados capitais, torna-se parte integrante da constituição de alguém, é chamado de pecado habitual. Pois são aqueles pecadinhos, né, ou pecados que constantemente estamos nos confessando, constantemente estamos caindo, que já quase faz até parte do nosso temperamento já de tão constante, de tão habitual está em nossa vida. Para evitar o desenvolvimento de vícios e vencer aqueles já desenvolvidos, devemos praticar vigorosamente atos virtuosos para que o hábito moral da virtude possa anular qualquer tendência para o vício. Ou seja, para poder tirar o vício, não é simplesmente não cometer esses atos morais ruins, senão cometer os atos morais bons. Ou seja, por exemplo, muito rapidamente, se eu sou preguiçoso, não é só não sendo preguiçoso que eu vou ser virtuoso. Eu tenho que formar a virtude da fortaleza, da prontidão, da diligência, da militância, que são todas virtudes que vão diretamente em contrário ao pecado da preguiça, né? Também é verdade que quando a gente fala, um padre citava, né, livros de formação de hábitos, etc., se fala com certa facilidade, né, 15 dias, 20 dias, se formar um hábito,
mas é interessante pensar que quando se trata da vida espiritual, a luta contra os vícios capitais e, portanto, os hábitos maus que nós temos, se faz um pouco mais complicado porque estamos lutando contra nossa própria natureza ferida, né? Então quer dizer que nós mesmos, porque temos natureza ferida, tá? Não é porque nós somos assim, mas porque nossa natureza está ferida, nós mesmos estamos tendendo ao mal, ao pecado, estamos tendendo aos vícios. Então é uma luta que se faz muito mais complicada, se faz através das virtudes. O esforço, diria eu, de uma semana, 10 dias, né? 10 dias conquiste o hábito da vontade firme na luta contra o pecado. Eu acho muito complicado, na verdade. Não sei se o padre depois vai aprofundar um pouco sobre isso em outros dias também. Porém, quando se trata da luta contra o pecado, é uma luta contra a nossa própria natureza, sempre pensando que a natureza, quando me refiro à nossa própria natureza, eu falo de natureza ferida, natureza caída, manchada pelo pecado original. E todas as virtudes morais necessárias para o crescimento na vida espiritual derivam das 4 virtudes cardeais que constituem pois, a base da vida virtuosa, né? Pois a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Claro que vamos certamente no futuro próximo, para dedicar talvez outros programas para falar dessas virtudes cardeais e das virtudes teologais, claro que sim, mas queremos talvez começar reconhecendo o mal na nossa vida para depois pois, trabalhar com o bem, não? Mas só para mencionar pois, as virtudes cardeais, você não sabia, pois agora católico você sabe, pois essas são as 4 virtudes cardeais, prudência, fortaleza, temperança e justiça, que são pois a base realmente da nossa luta contra os nossos vícios, contra os nossos pecados, pois nossos pecados capitais em nossa própria vida. Todo pecado mortal tem uma virtude oposta primária, que se cultivada conscientemente pode ajudar a erradicar um vício que se alojou na vontade. E essa é a grande pois, importância para nós. Não estamos fadados, não estamos já pois, limitados a ser eternamente, a viver eternamente um pecado na nossa vida. Podemos conquistar o pecado, podemos vencer os vícios, os pecados em nossas vidas. Porque, pois, primeiro de tudo, contamos com a graça e a misericórdia de Deus, que é o mais importante, e depois com as virtudes cardeais que também vão pois, trabalhando na nossa própria alma. Mas, claro, sempre é muito mais fácil formar um vício que uma virtude. Para formar uma virtude é preciso trabalho, entrega, reflexão, sacrifício, oração. Ao contrário, para formar um vício, basta não fazer nada. Hoje foi mais cedo, hoje foi aqui... essa é para marcar metade já, então já estamos na metade já. Então, como falava, para formar um vício basta não fazer nada, que nossa própria natureza caída, como falou o padre Renan, através da nossa concupiscência vai nos levar à direção dos vícios. Pense, por exemplo, nesse período de quarentena, não? Por todos nós também, quem lhes fala por aqui, que fácil é deixar entrar a preguiça, que daí leva à luxúria e depois à vaidade, ao orgulho, e tudo vai meio concatenado como um dominó, não? Que cai um e vai derrubando e vai levando ao outro. E que difícil é ter fortaleza, cumprir as metas, temperança na comida e na bebida. Você precisa verdadeiramente um grande esforço e sacrifício para formar bons hábitos, ou seja, as virtudes. Eu acho que, desculpa interromper, mas eu acho uma boa pergunta para o Padre Felipe depois nos comentários vai ser justamente por que essa luta, talvez até a gente pode aprofundar em outro momento nesse tema, né? Realmente eu fico me perguntando, poxa vida, assim, o que será que aconteceu? Claro, a gente estuda e busca uma resposta, né? Mas eu acho que é interessante vocês se perguntarem também, poxa vida, o que será que aconteceu? Por que será que aquilo que é um vício, que é um pecado, é tão fácil? É tão fácil você virar preguiçoso. É como nós aqui, né? O Padre Felipe e eu, a gente não posta nossos vídeos, né? Mas, vamos dizer, não posta nossas fotos também, assim. É tão fácil engordar e é tão difícil emagrecer. Nossa, mãe do céu, eu estou tentando faz tempo perder 3 quilos e não consigo. E agora eu passo uma semana lá de férias com os meninos e as famílias cozinhando, tudo maravilhosamente bem, e engordo 2. Né? Meu Deus, pois mais ou menos os vícios é assim, a gente se pergunta, mas é tão fácil cair num vício e depois é tão difícil conquistar uma virtude? Por que será? Né? Enfim, eu acho que
É uma boa pergunta para os seus comentários e sugestões de temas depois nos próximos capítulos, né? Talvez não no programa de hoje, que é mais, como eu falei, uma introdução, mas talvez certamente pois falaremos um pouco dessa ideia quando comentemos já cada um dos pecados capitais, pois porque é tão fácil que pois, nos deixemos levar por eles. Mas infelizmente o mundo de hoje está permeado, provavelmente mais do que em qualquer outro momento da história, com tentações e atrações do pecado. Não? Isso talvez sempre foi, pois é uma realidade que dá desde Adão e Eva até os tempos de hoje, mas eu creio que hoje, sobretudo, é tão fácil, não? Você apontar, você pois encontrar, pois essas situações de tentações, de atrações do pecado. Pode-se dizer que no passado você tinha que se esforçar para ser mal, para pecar, enquanto que agora parece que você deve se esforçar muito mais para ser bom. Portanto, a fim de cultivar a vida de virtude, que nos permitirá resistir à inclinação para o pecado, devemos ordenar nossa vida de tal forma que vivamos na presença de Deus, pois direcionando nossas ações de acordo e procurando sempre ver tudo através dos olhos de Deus. Sem uma vida de oração e sacrifício, isso é quase impossível. Devemos evitar as ocasiões de pecado, e como importante é isso, não evitar as ocasiões de pecado, examinar nossa consciência diariamente e fazer da confissão regular uma prática padrão, que já falamos quando também falamos sobre o pecado mortal, o pecado venial, a importância da confissão na nossa vida, porque é ali também quando vamos reconhecer onde está predominando, pois qual o pecado capital está predominando em nossa vida para poder dar também pois, a batalha a esse pecado capital. Devemos ignorar o que o mundo pensa e meditar regularmente nas vaidades passageiras do mundo. E claro, toda pessoa que deseja crescer em santidade pode tirar grande proveito da devoção a Nossa Senhora. Hoje que celebramos pois, a festa do seu nascimento, quanto nos ajuda, não, Maria, vendo-a não só como modelo, mas também como quem zela por nós e não cessa de implorar a seu Filho as graças que nós necessitamos. Deus gravou no coração do homem, sua criatura, a lei natural, aquela lei que não podemos não conhecer. E assim, apesar da nossa natureza decaída e propensão ao pecado, não devemos nos surpreender em encontrar no Antigo Testamento e em várias outras culturas antigas a crença comum de que há certos pecados que estão na raiz de todos os outros. Já o nosso conceito, pois o conceito católico dos pecados capitais, vai aparecer pela primeira vez nos escritos do século V do monge asceta São João Cassiano, que enumerou por primeira vez 8 deles, não? Um século depois, o Papa São Gregório o Grande especificou os 7 pecados capitais que a Igreja tem ensinado desde então. Os crimes capitais que vemos pois, na sociedade, talvez aí os crimes capitais que vemos no filme Seven, né, os 7 pecados capitais, referem-se às infrações do direito civil que, pela gravidade em perturbar a ordem civil, são puníveis com a morte. Daí o termo pena de morte. No entanto, embora nos refiramos aos 7 pecados capitais como os 7 pecados mortais, nem todos por sua natureza são mortais. Né? E Santo Tomás Aquino afirma que um vício capital, como já falamos, é aquele cujo fim é muito desejável, a ponto desse desejo levar o homem a perpetrar muitos pecados, que todos se consideram nascidos desse vício como do principal. Falamos lá no início. Portanto, nem sempre é a gravidade do próprio pecado cometido que o torna capital, mas sim o fato de que ele nos leva a outros pecados graves, que podem nos trazer a morte espiritual. Não, essa é a ideia, né? Os pecados capitais pois vão influenciar nossos desejos de 2 maneiras, direta e indiretamente. Eles nos influenciam diretamente quando dizem respeito a assuntos que consideramos bons para nós. Vemos coisas como honra, excelência e louvor como boas para a alma, mas podem facilmente levar ao pecado do orgulho. Comida e bebida são certamente bens para nosso corpo de que precisamos para manter nossa saúde, mas o apetite desenfreado por qualquer um deles pode levar ao pecado da gula. A vida conjugal também é um bem na medida em que marido e mulher participam racionalmente da providência de Deus por meio da criação e assim crescem sua união de vida conjugal. Mas quando indulgente ou usado indevidamente, o impulso sexual pode rápido e facilmente levar a pessoa ao pecado da luxúria. Os 3 pecados que acabamos de mencionar, pois referem-se a questões intrínsecas ao nosso corpo ou alma e trazem prazer,
O orgulho traz prazer espiritual, enquanto a luxúria e a gula trazem prazer carnal. Há um pecado mortal, entretanto, que diz respeito ao bem extrínseco ao seu ser para a pessoa. O pecado da avareza é um desejo desordenado de bens exteriores, posses e dinheiro. Os pecados capitais podem influenciar nossos desejos indiretamente, falamos primeiro diretamente, agora indiretamente, quando tentamos evitar algo que percebemos como mal em nossas vidas. Por exemplo, quando o bem espiritual é visto como um mal, porque se ama demais os bens materiais, a espiritualidade deixa a pessoa triste e é vista como um mal a ser evitado. A pessoa pode então cair no pecado da preguiça, da assídia, que vamos falar também, que é como uma melancolia espiritual. Surpreendentemente, esse pecado é frequentemente encontrado entre os religiosos, não? As pessoas que vivem a vida de religião, que se entregam, que se consagram. É muito comum, não só a preguiça em termos de não fazer nada, senão mais bem essa assídia, essa tristeza espiritual por trabalhar, por rezar. Isso é bem comum. Quando o bem de outra pessoa nos deixa tristes porque parece impedir nosso próprio sentimento de excelência, cometemos o pecado da inveja. E quando algo de errado é feito a nós e não podemos rejeitá-lo, tentamos vingar o mal que nos foi infligido, tentando se vingar do autor do mal que nos foi feito, pois temos aí o pecado da raiva, buscando a vingança, cegando o intelecto para que não possamos apreciar o bem dos outros. Então, essa é, como resumidamente, os 7 pecados capitais, dos quais vamos falar posteriormente. E, a partir de cada um deles, vamos poder aprofundar um pouquinho mais e poder entendê-los também, mas, sobretudo, ver como também lutar contra eles, não os remédios, que é o mais importante também na nossa luta pela santidade, porque todo esse é o nosso interesse, né? Ser conformes ao que Jesus Cristo espera e quer de nós. São João, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, nos revela a existência de 3 concupiscências como fonte de todos os pecados, especialmente dos 7 pecados capitais. Tudo que está no mundo é ou concupiscência da carne, ou concupiscência dos olhos, ou o orgulho da vida. Isso, São João vai falar na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16. Da concupiscência da carne vão nascer a gula, a luxúria e a preguiça. Da concupiscência dos olhos nasce a avareza e também a curiosidade, que não é um pecado capital, mas que pode servir a todas as concupiscências. E do orgulho da vida nascem o orgulho, o amor da vanglória, a inveja e a cólera. Importante ressaltar que os pecados capitais, como já mais ou menos falamos, não são todos igualmente graves. Muito depende do grau de malícia envolvida. Do menos sério ao mais sério, eles classificam a luxúria, a gula, a avareza, a preguiça, a raiva, a inveja e o orgulho. Talvez pode nos surpreender que os pecados carnais, luxúria e gula, são menos culpados do que os pecados espirituais, avareza, preguiça, raiva, inveja e orgulho, porque os pecados da carne geralmente são devidos à fraqueza de nossa natureza humana decaída para os prazeres corporais. Ao contrário, os pecados espirituais, avareza, preguiça, raiva, inveja e orgulho, como falamos, que se originam não na fraqueza da nossa carne, mas no intelecto, ou seja, no nosso entendimento e na vontade, muitas vezes são mais maléficos do que os pecados carnais. Muitas vezes buscamos mais ou fazemos mais o mal, pecamos mais gravemente com os pecados que derivam, são pecados espirituais, mais do que os pecados carnais. E muitas vezes as pessoas, até mesmo no confessionário, se esquecem desse detalhe. Não? Muitas vezes reconhecem mais facilmente sua caída nos pecados carnais e esquecem dos pecados espirituais, que são mais importantes do que os carnais. Não? Quando sou orgulhoso, quando sou invejoso, quando tenho raiva, quando tenho preguiça, é muito mais importante do que, muitas vezes, a gula e a luxúria. Não podemos pensar só num puritanismo de falar, comi muito, ou pequei contra a castidade, mas esquecer da outra realidade. Isso é bem importante, não? Então queremos dar 3 razões, porque os pecados espirituais são mais importantes, são mais maléficos muitas vezes que os pecados carnais. E muito simplesmente são: primeiro, eles estão se afastando de algo bom,
ao invés de se voltar para algo bom, ainda que de forma desordenada, como é o caso dos pecados carnais. Ou seja, o comer é bom, é algo bom, o fim é bom. O problema é quando comemos demais. Agora, o orgulho não é bom, nunca é bom. E quando buscamos isso, estamos nos afastando de algo bom. Estamos buscando o contrário do que é bom. Segundo, uma segunda razão, porque eles também, os pecados espirituais, também envolvem uma falha maior, porque são cometidos contra outra pessoa, enquanto os pecados carnais são cometidos principalmente contra o próprio corpo. Alguns pecados sexuais são cometidos contra o outro, claro, mas o elemento que une todos os pecados carnais é que todos eles são cometidos contra o próprio corpo. Então essa é um ponto importante, uma razão importante. Sempre que somos orgulhosos em relação a outras pessoas, somos invejosos em relação a outras pessoas, temos raiva em relação a outras pessoas. E finalmente, o motivo por trás de um pecado determina o grau de culpa. Quando o impulso espontâneo para pecar é forte, como geralmente o é no caso dos pecados carnais, a culpabilidade pelo pecado geralmente é menor, porque há menos deliberação, menos consciência, menos vontade, isto é, menos conhecimento e consentimento por trás dele. Como já falamos na diferença dos pecados mortais e capitais, essa é a importância, pois os pecados que eu tenho menor consciência, menor consentimento, menor liberdade, pois podem chegar a não ser pecados mortais. Mas nos pecados carnais são considerados menos culpados do que os pecados espirituais, porque surgem desse impulso espontâneo mais forte. Já no orgulho somos muito mais conscientes que estamos sendo orgulhosos em relação a outras pessoas, estamos sendo vaidosos em relação a outras pessoas, temos invejas de outras pessoas, somos muito mais conscientes. Bem, esse foi o objetivo desse programa. Não sei se o Padre Renan quer complementar alguma coisa a mais, mas é como uma introdução. Queríamos fazer um programa assim mais introdutório, também tentando reduzir um pouquinho mais o tema e aproveitar talvez os próximos programas para ir falando desses temas. Sim, estava pensando agora enquanto o Padre falava, eu fico muito feliz quando recebo mensagens, comentários, né? Sobretudo as pessoas que eu mais trabalho, que são lá de Joinville, mas também algumas aqui de Curitiba, né? Me falaram de que estão escutando o podcast, estão escutando os episódios e a gente percebe que são pessoas que estão numa luta buscando a verdadeira santidade, né? Aqui nessa terra, são pessoas de verdade católicos. Eu vi também algum que postou no Facebook alguma vez, né? Um dos episódios dizendo, olha aqui a importância para a nossa vida cristã. Um dos temas agora, não me lembro, acho que era sobre o perdão. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de comentários, porque agora eu estava vendo aqui na internet, né? Começamos em janeiro, e estamos no programa 32, né? Esse é o 32. Esse é o 32. Então, estava pensando, se essas pessoas, se nós estamos realmente buscando a santidade, se o católico, você sabia, está colaborando de alguma forma para o seu crescimento espiritual, para a busca da santidade aqui nessa vida, um dos temas talvez mais importantes, essa série que o Padre Felipe prometeu, que eu posso ajudar, sim, sem dúvida, pra gente, eu acho que é importante a gente não perder a sequência, então de repente sim eu posso ajudar para a gente fazer essa sequência nas semanas desse tema. Eu acho sumamente importante que o católico, você sabia, possa colaborar com você, católico, para entender que o crescimento espiritual, que a busca da santidade deve necessariamente constar de uma luta contra o pecado e de um crescimento nas virtudes. Então, se tem um tema que eu fico sumamente interessado em que as pessoas realmente valorizem com constância, busquem, lutem, busquem esse esforço, né? E se necessitam depois um acompanhamento, busquem a sua direção espiritual, vida sacramental, mas que realmente tomemos a sério é esse tema. Se tem um tema que eu considero importantíssimo para o crescimento espiritual do ouvinte do católico, você sabia, é esse tema agora e essa série de temas sobre os vícios capitais e as virtudes, né, que vão na luta contra esses vícios. Tomara então que sirva para cada um de
católico você sabia, para esse crescimento espiritual, para essa busca da santidade. Como eu falei, já fico feliz quando tem pessoas que estão nesse caminho e que estão ouvindo. Tomara que esse tema seja realmente um tema de muito, muito, muito crescimento na sua vida espiritual, né? Então, esse foi o objetivo desse primeiro programa, né? Como uma introdução ao conceito geral dos 7 pecados capitais, nomeando-os e destacando algumas qualidades básicas de cada um. Vamos nos seguintes programas considerar cada um com mais detalhes e considerar como você pode combater os pecados capitais que o oprimem. Cada um de nós temos um vício capital que nos atrapalha, geralmente faz uma divisão entre a soberba e a sensualidade. Geralmente se divide como se fosse uma árvore, não? Então, ao lado da soberba vão estar mais esses pecados espirituais que falamos, os pecados da sensualidade vão ser esses pecados mais carnais. Tem sempre uma maior inclinação carnal ou espiritual para o nosso lado, de cada um. Temos que também nos conhecer e ver onde o demônio está nos atacando mais, onde a própria concupiscência está agindo em nós, não dos olhos, da carne ou do mundo e do orgulho da vida, como limos ali, falamos da carta de São João. Então é bem importante, né, ter esse conhecimento. E você vai perceber, pois, querido católico, ouvinte do católico, você sabia que ao repassarmos esses pecados capitais, que a principal tática na luta contra cada um deles é o cultivo das virtudes opostas, que já vamos até adiantar aqui agora, e são na luxúria, pois é a virtude da castidade, né? Que pois é uma virtude menor que está dentro da virtude cardial da temperança, motivada pela virtude espiritual, virtude teologal da esperança, né? Depois a gula também é regulada pela temperança, não de medir pois a quantidade que comemos, né? A avareza está não combatida diretamente em relação à generosidade e à liberalidade, que são pois virtudes menores que estão baixo a virtude cardial da fortaleza, motivada pela virtude teologal e espiritual da caridade. Depois tem a preguiça, que pois tem as virtudes contrárias da diligência, prontidão, persistência, que está abaixo a virtude da prudência, a virtude cardial da prudência. A raiva, como virtudes contrárias à mansidão, à paciência, que também estão abaixo a virtude cardial da temperança. A inveja, pois para as virtudes contrárias à generosidade, à bondade, que está abaixo a virtude cardial da justiça, motivada pela virtude teologal da caridade. E finalmente o orgulho, que pois é trabalhado, é combatido com a virtude da humildade, que está abaixo a virtude cardial da temperança. É isso, pessoal. Terminamos então aqui pois com essa introdução a esse tema. Eu espero que ajude muitas pessoas, porque são temas que muitas vezes não sabemos que existem, né? Todos, pois, creio que muita gente viu o filme lá dos 90, lá Seven, o filme dos pecados capitais, mas ficaram com aquela imagem como assim, pois, policíaca, não? Aquela imagem de policial, de alguém que comete esses crimes capitais. Mas não é que vamos cometer esses crimes capitais, mas vivemos essa realidade na nossa própria carne. Então é importante conhecer para saber onde temos que trabalhar e crescer, não? O Padre Felipe fez em 2 minutos ali no final, Virtudes e Vícios, né? Um resumo de todo o curso de teologia de 6 meses, hein? Então volta ali naqueles últimos minutinhos onde o Padre comentava a luta contra os vícios capitais, que deve ser o exercício de cada uma das virtudes opostas, né? Que está muito interessante. E eu faço um convite, ouso fazer um convite, né? Agora que vamos começar esses próximos episódios sobre os vícios capitais, cada um deles, fica o convite de repente do ouvinte do Católico Se Sabia Jair, fazendo um exame de consciência, analisando onde está aí o seu vício capital preponderante, né? Onde está o seu vício, como se chama? Vício dominante, né? Para que depois, quando vamos apresentando cada um, você possa ver se realmente te representa ou não e saber como lutar. Mas eu acho que fica o convite, já ir analisando agora, para que nos próximos capítulos você possa ir se espelhando, vendo se realmente reflete ou não a sua realidade, depois obviamente para buscar o seu crescimento, né? Mas tranquilos que a gente vai falar mais devagar, talvez agora no final foi como esse, né, jorrar assim sobre os pecados capitais e as virtudes, mas a gente vai poder comentar como trabalhar
nessa virtude também, porque esse é o mais importante, né? Eu quero mandar um alô aqui, teve aí alguns alôs que mandaram aí na nossa página oficial do católicocesabia.com.br, a Lu Braga, não, que lá de Brasília, que já mandei da outra vez, creio também, mas ela enviou novamente aqui. Fomos à última Jornada Mundial da Juventude no Panamá, fomos juntos, e já vamos nos preparando para Lisboa, né, Lu? Pois aqui vamos com toda a motivação aqui, apesar que já mudaram a data, né? Parece que é 2023, então, mas ainda faltam 2 anos, mas estamos aqui, todos motivados aqui. 2 não, 3 anos, Deus me livre. Mas vamos lá, né? Mas estamos motivados aqui. Depois mandar também um abraço novamente para a Vânia, da equipe de Nossa Senhora, que eu acompanho, grande ouvinte do nosso podcast, grande promotora, que manda para o grupo também de jovens lá, que ela acompanha, muito legal aqui também para nós aqui, e muito bom aqui, ela sempre manda seu alô também. A Arilda também, mais ou menos, eu creio que eu mandei por cima, que eu não lembrava o nome dela, creio, mas aqui, pois acredito, já mandamos esse alô, que eu acho que é a mãe do Alexandre Macopi, mas aqui manda também um alô, que ela também escreveu na página ali. Também o grande Jorge Luiz, vulga Careca, o Careca, lá um grande homem lá da minha paróquia, grande motivador de vocações. E eu creio que porque, em parte, posso até dizer que se estou aqui também foi graças também a essa insistência dele por perguntar a todos os jovens que apareciam nos grupos jovens sobre a vocação e desafiá-los muitas vezes a fazer a experiência da vocação, não? Então, mando um alô para todos eles aí, para todas aquelas pessoas que, pois aí também, mais ou menos, a gente às vezes esquece, mas confiamos e mandamos também nosso alô a todos eles aí. Não sei se o Padre Renan tem um alô. Pois é, eu estava rindo aqui com o Padre Felipe antes de começar, né? O que acontece é que nós tivemos a visita do nosso provincial e algum das nossas conversas saiu o tema do católico, você sabia, né? E o padre Cleomar, que é nosso provincial dos legionários, comentou: eu escutei algum e tal. Eu falei, vou mandar um abraço ao Padre Cleomar, assim a gente faz uma média para ele, né? Que bom que o Padre Cleomar, nosso provincial, escuta o nosso podcast. Para ver que a gente está trabalhando. Está trabalhando muito, mas com certeza está sendo de grande ajuda. E Padre Cleomar, pode compartilhar também com todos os membros do Reino Cristo, tomara que ajude. Deixa um abraço e um alô especial com muito carinho e muita gratidão. É isso, pessoal. Então, minha bênção, minhas orações e até depois semana que vem, seguindo aqui esse programa. Vamos começar com o pecado capital da luxúria, como falamos, de baixo para cima, do pecado menor, vamos dizer assim, que muitas vezes as pessoas pensam que é o maior, mas é o menor, até o maior, que é o orgulho. Um abraço e até mais. Deus abençoe a cada um. Nos vemos na próxima semana.